movimento relativo, esse conceito de movimento ser relativo. O que que significa isso, né? A gente vem estudando movimento, vem estudando cinemática, né, que é a descrição do movimento, então a gente se preocupa em analisar o movimento que acontece com as coisas e descrever isso através das equações de movimento. E até o momento a gente não chegou a falar exatamente disso. A gente tem falado muito de movimento, mas a gente não dizia de uma maneira explícita, pelo menos, em relação ao que as coisas estavam se movendo. E, na verdade, isso é uma coisa que a gente sempre deveria fazer. A gente não acaba não fazendo muitas vezes por simplicidade, por praticidade, e porque a gente normalmente considera que o nosso referencial é o solo, é o chão, mas notem, isso não precisa ser verdade, né? Então a gente pode ter referenciais diferentes. Depois a gente vai falar mais sobre essa palavra referencial, o que é um referencial, né? Mas só para vocês terem uma ideia, então quando vocês estão num ônibus, por exemplo, e aí tem várias pessoas dentro do ônibus, então vocês estão sentados em um banco, tem outra pessoa sentada num banco ao lado de vocês, por exemplo, e aí vocês perguntam qual que é a velocidade, né, de movimento de vocês. Normalmente já está implícito ali que vocês estão falando da velocidade em relação ao solo, ou seja, a velocidade do ônibus, no caso, digamos, 50 km por hora. Mas nada impediria que vocês analisassem a velocidade que vocês têm em relação a outra pessoa que também está dentro do ônibus. Nesse caso, se as duas pessoas estiverem sentadas dentro do ônibus, uma ao lado da outra, a velocidade relativa entre vocês é zero, né? Vocês não estão se deslocando uma em relação à outra. Da mesma forma, isso acontece num carro, né? Então, imagina que vocês estão num carro, vocês estão se deslocando, andando com alguma velocidade, com alguma orientação, mas ao lado de vocês tem uma pessoa no banco do carro e a velocidade relativa entre vocês é zero também. Só para dar mais um exemplo, pensem no seguinte: a maioria de vocês nesse momento deve estar em casa ou no trabalho, provavelmente, mas possivelmente em casa, assistindo o nosso, participando aqui do nosso encontro. E provavelmente vocês estão sentados numa cadeira diferente para uma mesa ou alguma coisa desse tipo. E aí, se alguém perguntar para vocês qual é a velocidade de vocês nesse momento, vocês responderiam zero, eu estou em repouso, não estou me movendo. Mas notem, isso é sempre em relação ao solo, né? Porque mesmo que vocês considerem que estão em repouso agora nesse momento, lembrem que vocês estão na superfície da Terra, a Terra gira em torno do próprio eixo, então vocês também giram com ela. A Terra orbita o Sol, então vocês também orbitam junto com ela. Então vejam que apesar de vocês considerarem que estão em repouso agora, vocês estão se movendo em relação a várias outras coisas. Tá? Então existem vários outros referenciais que a gente pode pegar que vocês estão em movimento nesse exato momento. E não existe nada de errado nisso. Então, vejam, vocês podem estar em repouso em relação a um referencial e, ao mesmo tempo, estar em movimento em relação a outro. Então, não existe nada de errado nisso. A única questão é que a gente sempre deveria ser claro, na verdade, a respeito de que referencial a gente está falando. Então, o movimento depende justamente disso, do que nós tomamos como sendo a nossa referência. Então, vamos começar falando de uma coisa bem simplificada por enquanto, que vai ser essa ideia de movimento relativo, e a gente vai começar analisando essa coisa só em uma única dimensão, tá? Então, movimento relativo, e a gente vai começar analisando em uma só dimensão. Ou seja, a gente só vai se importar com o que acontece em x, tá? Eu coloquei aqui eixos x e y, só para ficar claro aqui, mas nesse momento, como a gente vai analisar só uma dimensão, então só vai nos importar o que está acontecendo em x, em relação a x, movimento para frente
para a direita ou para a esquerda. Então, primeira coisa, vamos falar um pouco mais sobre essa palavra referencial. Tá? Então, primeira coisa, o que é um referencial? E, essencialmente, quase qualquer coisa pode ser um referencial. Então, vocês podem pensar num objeto como sendo um referencial. Por exemplo, pode pensar a casa de vocês, a rua de vocês, a parede da casa. Vocês podem pensar em ônibus como sendo um referencial, né? O chão como sendo um referencial. E, na verdade, o referencial é qualquer conjunto de pontos que a gente escolha, que a gente vai tomar como referência para medir as coisas a partir desse conjunto de pontos. E as únicas ressalvas que a gente tem que fazer, na verdade, é que nesse referencial, tá, o que a gente escolhe como referencial, as distâncias entre os pontos elas devem ser fixas a princípio, tá? E também a gente vai ver que a gente vai falar de uma classe muito especial e particular de referenciais, tá? São chamados referenciais inerciais. Aí depois a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso, mas basicamente um referencial inercial é um objeto ou um dado conjunto de pontos ou locais que a gente escolhe como referência e que esse conjunto, esse objeto, não está acelerado. Tá? Ele pode estar em movimento, mas só pode ser movimento retilíneo uniforme. Não pode ter aceleração, e por não ter aceleração, a gente tem que considerar que não tem nem variação da magnitude nem da orientação da velocidade. Né? Lembrem aquela nossa discussão sobre movimento circular uniforme. Uma coisa que está girando pode girar com uma velocidade constante, digamos, módulo da velocidade constante, mas o vetor velocidade muda e, portanto, existe aceleração. Então, vocês podem já ter percebido que a gente meio que tem uma pequena contradição aqui entre o que eu acabei de falar sobre referenciais inerciais e sobre o que a gente normalmente usa como nosso referencial, que é o solo. Por quê? Porque o solo gira, né? Porque a Terra gira em torno do próprio eixo. Caso vocês já tenham feito todo o trabalho, tem uma das questões lá no trabalho que mais ou menos aborda esse problema, não explicitamente, mas de uma maneira implícita, que é justamente vocês calcularem o valor da aceleração centrípeta para uma pessoa que está num ponto, que está no equador terrestre, e depois comparar isso com o valor da aceleração gravitacional g, né, o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Para quem já fez essa questão no trabalho, vai poder ver que o valor da aceleração centrípeta é muito menor do que o valor de g. Por isso a gente acaba desconsiderando esse movimento de rotação e considera o solo, tá, o chão, para quase tudo que a gente vai fazer como sendo um referencial inercial, apesar de ele não ser completamente inercial, porque a gente sabe que tem um movimento circular ali, um movimento circular uniforme, mais ou menos, e que existe aceleração centrípeta. Mas pelo fato dessa aceleração ser tão menor do que a aceleração gravitacional, a gente acaba desconsiderando isso e aproximando. Aí para quase tudo que a gente for fazer, a gente vai poder fazer essa aproximação sem nenhum grande problema. Tá? Mas notem, referenciais inerciais, tá? Para ser completamente preciso, eles não podem estar acelerados de maneira alguma. Notem que as coisas que se movem em relação ao referencial ou se movem no referencial, elas podem estar aceleradas. O que não pode estar acelerado é o próprio referencial. E essa ideia eu espero que fique mais clara logo em seguida aqui, conforme a gente for falando. Então, vamos começar a colocar isso de uma maneira mais precisa, matemática. Então, eu coloquei aqui dois referenciais. Tá? O referencial A, que é esse eixo XY em preto aqui, e o referencial B, que é esse eixo X', Y' em azul. Então, para isso não ficar tão abstrato para vocês, vocês podem até
fazer uma experiência aí na casa de vocês mesmo, que é o seguinte: peguem dois pedaços de uma folha de papel ou duas folhas de papel, por exemplo, e coloquem numa delas coloquem os eixos x e y e chamem isso de referencial A. E na outra folha ou no outro pedaço de papel, coloquem os eixos x', y' e chamem de referencial B. E aí nessa folha que vocês chamaram de referencial B, vocês colocam algum ponto P, tá? Que nem esse ponto P que eu coloquei aqui. E esse ponto P tem alguma coordenada x nesse referencial B. E aí coloquem a folha do referencial A por baixo e a do referencial B por cima. Não coloquem elas completamente alinhadas, só para que vocês possam ver as duas, tá? Mas notem, aqui a gente tem, então vou colocar uma origem para o nosso referencial A, e aqui a gente tem uma outra origem, que eu vou chamar de O' para o referencial B. E aí nosso primeiro problema vai ser o seguinte: vamos medir ou anotar a posição em x, porque lembrem, a gente só vai se preocupar com o que acontece em x, para esse ponto P aqui, no referencial B e também no referencial A. Então vamos pensar o seguinte: a posição x de P em B é uma coisa. Notem, essa é a nossa notação aqui. Isso significa x, portanto, a coordenada x, ou o valor no eixo x, do ponto P, ou da partícula P, ou seja lá o que for que a gente tem, em relação a B. Tá? Então, notem, essa é a notação que a gente vai usar aqui. E nesse caso aqui, como a gente está medindo no referencial B, que são esses eixos x' e y', então é bem simples de ver que essa posição x é simplesmente essa distância que existe aqui entre a origem do referencial B, que é o azul, né, e o próprio valor de x do ponto P. Então isso aqui simplesmente é o valor dessa coordenada x de P no referencial B. Agora a gente está interessado não apenas olhar para o referencial B, mas olhar para o referencial A também. Então a gente quer ver o x de P em relação a A. E aí como que a gente faz isso? Bom, se vocês têm essas duas folhas, uma mais ou menos em cima da outra, o que vocês vão fazer? Vocês simplesmente vão medir também qual que é essa separação aqui, essa distância que existe entre as duas origens, a origem do referencial A e a do referencial B. E a gente vai chamar isso aqui de x de B, ou seja, x do referencial B em A, porque é como se, bom, aqui está a nossa origem, então ela tem alguma coordenada x nesse eixo x aqui do referencial A. Então é como se eu fosse lá e medisse, né, os valores. Então digamos que aqui para x de P em B eu medi, digamos, 3 centímetros, e aqui x de B em A eu medi 5 centímetros, por exemplo. Então, a partir disso, deve ficar claro que a posição x do ponto P em relação a A, na verdade, é toda essa extensão aqui, não é? E, portanto, é a soma das outras duas. Então, a gente pode escrever aqui que a posição x de P em relação ao referencial A, ou seja, no eixo x, sem a linha, vai ser essa separação entre as origens, portanto, a posição do referencial B em relação a A, mais a própria coordenada x de P em B. Tá? E vejam, isso deve ser bem claro por essa figura. É só o que a gente está fazendo é medir essa distância toda aqui. Né? Então, toda essa separação aqui que existe entre a origem do referencial A, dos eixos x e y, e o próprio valor do ponto P no referencial B. Então vejam, essa aqui é a nossa expressão. E de novo, né, a gente está se preocupando só com o que acontece em x, a gente não se preocupa com y nesse momento. Agora, imaginem o seguinte:
Esse ponto P, então, ele tem uma coordenada x aqui no nosso referencial linha, referencial B, né? Agora, imaginem que vocês têm essas duas folhas, então, vocês desenharam lá o referencial A, referencial B e o ponto P, e agora, em vez de simplesmente manter as duas paradas uma sobre a outra, vocês vão começar a deslizar a folha do referencial B, ou seja, a folha que está por cima, para a direita. E vocês vão fazer isso com uma velocidade constante. Tá? Não importa qual é a velocidade, se é pequena ou grande, mas é constante. E aí notem o que vai acontecer com o ponto P. Esse ponto P, ele como está na folha de cima, ele vai se deslocar junto com essa folha. Portanto, notem essa coordenada aqui, x de P em B, ela vai continuar constante. Mas notem como esse referencial B está se deslocando em relação ao referencial A, ele está sendo arrastado para cá. Então, essa coisa aqui, essa coordenada em azul, x de B em A, está aumentando. Portanto, notem que a posição da partícula P, ou do ponto P, no referencial A também aumenta. Aí vejam o que acontece. Nesse caso, a partícula P, ou ponto P, ele está parado no referencial B, ele está em repouso, mas ele está se deslocando num movimento retilíneo uniforme em relação ao referencial A. Tá? E isso é a ideia de movimento relativo. Tá? Então, dependendo do referencial que a gente escolhe, a gente pode ter um movimento ou outro. E não existe nada de errado com isso. E aí, muito importante, né? Sempre que a gente for tratar dos nossos referenciais aqui, a gente pode ter esse deslocamento, essa velocidade entre referenciais diferentes. A única requisição que a gente tem é que a velocidade seja constante. Aí lembrem, ser constante significa ser constante em módulo e também em orientação espacial. Tá? Por quê? Porque aí os nossos referenciais, tanto A quanto B, os dois são referenciais inerciais. E esses referenciais inerciais vão ser importantes para a gente, porque logo em seguida a gente vai falar de leis de Newton, e as leis de Newton, elas são válidas, elas devem ser aplicadas em referenciais que são inerciais. E aí a gente pode ter a liberdade de escolher qualquer referencial inercial que a gente quiser. Tá? Normalmente a gente escolhe o que é mais simples para a gente, mas qualquer um é igual ao outro. Tá? Então notem, todos os referenciais inerciais, na verdade, eles são a mesma coisa. Tá? Então são todos de um mesmo tipo e a gente vai ver que todas as coisas vão ter o mesmo tipo de dinâmica dentro de referenciais inerciais. Então vamos começar a avaliar isso aqui agora, fazer o mesmo caminho que a gente fez antes lá na cinemática, né? Lembra, a gente começa falando de posição, depois a gente vê velocidade e aceleração. Então é a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. A gente já falou da posição, né, da partícula P ou do ponto P em relação aos referenciais, e agora vamos falar da velocidade dessa coisa. Então, vou escrever de novo aqui o que eu coloquei ali na outra página, que é a posição x de P em relação a A é igual a x de B em relação a A mais x de P em relação a B. E aí a questão é, bom, eu quero analisar agora não apenas a posição, mas eu quero analisar a velocidade. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer da mesma maneira que a gente fez sempre, né? A gente pode voltar para as definições. E aí lembrem que a definição de velocidade é dx dt. E notem, por enquanto, a gente está se preocupando só com x, porque a gente está analisando um caso em uma dimensão. Então, só nos importa o que acontece para frente ou para trás aqui em x, ou para a direita e para a esquerda. Né? Então, se eu quero analisar as velocidades aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que derivar essa expressão toda, na verdade. Tá? Então, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai fazer a derivada de toda essa expressão aqui. Então, de x de PA igual a derivada de
Vou botar em colorido de novo aqui, x de BA mais x de B. E aí, o que vai dar a derivada de cada um desses termos? Vai dar simplesmente as velocidades, né? A derivada de x de p em relação a A é o que? A velocidade de p em relação a A. O que é a derivada de x de BA é a velocidade com que B, o referencial B, se move em relação a A, ou seja, é essa velocidade aqui. E qual é a última derivada? A derivada de x de p em B é a velocidade com que esse ponto P, essa partícula P, se move em relação ao próprio B, ou seja, ela pode ter alguma velocidade aqui, ela não precisa estar em repouso em relação ao referencial B. Imaginem, por exemplo, para seguir com a analogia das folhas, né, que vocês têm uma folha que está embaixo, que é o referencial A, e a folha que está em cima, que é o referencial B. Agora, em vez de ter simplesmente um ponto desenhado nessa folha de cima, no referencial B, imagine que vocês têm uma formiga, por exemplo, que está sobre essa folha. E que mesmo na medida que vocês puxam a folha para a direita, essa formiga ela pode se deslocar em cima da própria folha. Ou seja, ela pode fazer um caminho aqui e ela pode ter alguma velocidade em relação à própria folha na qual ela está. Inclusive, essa velocidade ela nem precisa ser constante, tá? Ela pode ter também alguma aceleração. Então, eu também posso ter alguma aceleração dessa partícula P em relação a B. Notem que eu não posso ter a aceleração do próprio referencial B, tá? Então, essa velocidade aqui do referencial B, VBA, ela tem que permanecer constante. E isso vai ter uma consequência importante para a gente, que a gente já vai começar a falar agora, que é o seguinte. Se a gente quiser, então deixa eu reescrever o que eu acabei de colocar aqui, né, que é V de P em relação a A é igual a V de B em relação a A mais V de P em relação a B. E agora, se eu quero analisar a aceleração, o que a gente faz? A gente volta para a definição. A aceleração é dv dt. Portanto, o que a gente tem que fazer com essa coisa toda aqui? A gente tem que derivar tudo isso aqui. E aí, derivando cada um desses termos aqui, bom, o que a gente vai encontrar? Derivada de VPA vai ser simplesmente a aceleração de P em relação a A. Essa última derivada aqui vai ser a aceleração de P em relação a B. Tá? Então, notem, aceleração de P em relação a B, ou seja, a variação de velocidade que alguém nota, por exemplo, quando olha o movimento dessa partícula P no próprio referencial B. Então, é como se vocês, por exemplo, estivessem se deslocando junto com a folha e olhando a formiga que se move sobre essa folha. E aí, vocês estão medindo a velocidade e a aceleração dela em relação ao próprio referencial B, que é a própria folha. E aí, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. E esse termo aqui do meio? A derivada de VBA. Né? D dt de VBA. O que é isso aqui? Quem consegue dizer o que é isso aqui? É zero. Por que é zero? Velocidade é constante, né? Então, notem, como a velocidade é constante, a derivada dela é nula, tá? Então, vejam, esse termo aqui, ele não existe. E o que isso significa para a gente? Significa que as acelerações medidas nos dois referenciais diferentes, mas as acelerações são iguais. Então, ou seja, a aceleração que eu vou medir no referencial B é a mesma aceleração que eu vou medir no referencial A. E isso tem uma consequência importante, que é
Como a gente vai ver logo em seguida, a aceleração está relacionada à força, na verdade, a força resultante que atua sobre um objeto. Isso é o que nos diz a segunda lei de Newton, na verdade. E força é o que a gente consegue medir, tá? Então, a gente vai ter medidas de força iguais em referenciais inerciais diferentes. Aí a gente não vai conseguir, na verdade, distinguir entre um referencial inercial e outro, exceto se a gente tiver alguma outra informação. O que que isso significa? Que se vocês estiverem dentro de um ônibus, por exemplo, ou um carro, seja lá o que for, um trem, um avião, e esse objeto, esse móvel, estiver se movendo com velocidade constante, e aí vocês estiverem dentro dele, e, por exemplo, alguém fechar todas as janelas, né, colocar alguma proteção nas janelas desse móvel para que vocês não consigam olhar para fora, e vocês não tiverem outra informação, por exemplo, uma informação sonora de que essa coisa está se movendo, simplesmente pelo fato de essa coisa estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ter velocidade constante, e ser um referencial inercial, vocês não vão conseguir distinguir por nenhum tipo de medida que vocês possam fazer completamente dentro do referencial, qualquer experimento científico que vocês fizerem, qualquer coisa que vocês tentarem, vocês não vão conseguir saber se vocês estão realmente dentro de um referencial inercial que está em repouso, ou que está se deslocando rápido, ou se deslocando devagar. Essas coisas são completamente equivalentes, tá? Então vocês vão ver, isso vai aparecer bastante aqui para frente, que a gente vai falar de repouso e movimento retilíneo uniforme, essencialmente como se fosse uma coisa só, tá? São dois lados, duas faces de uma mesma moeda. A gente não consegue distinguir entre essas coisas. E da mesma forma, né, esse movimento, que é relativo, a gente poderia entender ele como sendo o contrário. Eu poderia considerar que o referencial B é o referencial que está em repouso, que está parado, e que o referencial A é o que se move com alguma velocidade. Só que aí, no caso, notem, se eu fizesse isso, eu teria que considerar que a velocidade do referencial A está para a esquerda, né? Então, o referencial B se deslocar para a direita com uma velocidade constante é exatamente a mesma coisa que o referencial A se deslocar para a esquerda com uma velocidade constante também, ó, mesmo módulo, só orientação diferente. E aí vocês poderiam dizer, por exemplo, mas qual dos dois está correto, né? Afinal, é o referencial A que se desloca em relação a B ou o referencial B que se desloca em relação a A? Essa pergunta não tem como ser respondida, tá? Ela não faz sentido físico, porque eles são equivalentes. É a mesma coisa. E eu posso dizer que o meu referencial é o que está em repouso e o do outro é o que está em movimento, e o outro pode fazer a mesma coisa comigo, desde que os referenciais sejam inerciais, tá? Desde que eles sejam inerciais, eles são completamente equivalentes. Não existe diferença entre um e outro. E essa coisa, bom, então, que a gente falou até agora, eu coloquei aqui de uma maneira, um quadrinho aqui para vocês, né? Estão todos os resultados aqui do que a gente acabou de falar, né? Lembrem, para referenciais inerciais. E aqui eu já coloquei, você não, talvez não tenham conseguido notar, mas eu já coloquei essa coisa como sendo vetores aqui, tá? Porque apesar de a gente ainda estar falando só de x, notem, isso aqui vai valer vetorialmente. E aí, a generalização para um movimento que acontece em duas ou três dimensões é automática, tá? Como que fica exatamente a mesma coisa. A gente não vai entrar em muitos detalhes nisso aqui, para não perder tempo, mas notem, isso aqui são os vetores posição, aqui são os vetores velocidade e aqui os vetores aceleração. E notem simplesmente o que a gente fez foi,
Número um, trocar uma coisa que a gente está olhando só o que acontece em x para o que acontece em x, y e possivelmente z também. Portanto, em vez de ter a posição x apenas da partícula em determinado, determinado instante, digamos, a gente vai olhar tanto a posição x quanto a posição y. Né? Então, y aqui de P em B, e vai ter um y de P em A também aqui. Vou botar até aqui. Y de P em A. Vou botar em preto para manter a notação. Y de P em A. E aí notem que a gente faz, a gente troca, né? Em vez de ser a coordenada x, simplesmente a gente usa o vetor posição R do ponto P, da partícula P em relação a A, que vai ser a soma do próprio vetor posição R, que P tem no referencial B, com o vetor R de B em A. Notem a mesma coisa, né, que a gente escreveu antes, a diferença é que em vez de ter só x, a gente tem aqui xi mais yj mais zk, né, como a gente sempre fez com os vetores posição, né? Lembrem a mesma coisa, a mesma ideia. E aí as velocidades, mesma ideia também, agora a gente tem as componentes, e a aceleração, mesma ideia, a gente tem as componentes. Mas notem esse movimento sendo de referenciais inerciais, né? E aí notem agora a velocidade do referencial B em relação ao referencial A não precisa mais estar alinhada aqui em x, ela pode estar em qualquer orientação espacial. E a única requisição que continua existindo aqui é a orientação e o módulo permaneçam constantes. Tá? Mas, vejam, o formato aqui das equações vai ficar exatamente igual. Tá? São as mesmas coisas. Por quê? Bom, porque o caso particular de uma dimensão, né, ele é só um caso especial da situação mais genérica em três dimensões. Então, o que vale em três dimensões vai ter que valer em uma se a gente elimina y e elimina z. Tá? Então, notem, obrigatoriamente essas coisas têm que ser equivalentes, tem que continuar valendo as mesmas ideias. Agora é colocar esse exemplo aqui para vocês, que é um exemplo bem simples, na verdade, que é um trem executa um movimento retilíneo uniforme a 50 km por hora em relação ao solo. Dentro de um vagão do trem, a gente tem duas crianças, elas estão em extremidades opostas. Então, uma, digamos, na extremidade da direita e outra da esquerda. E elas começam a correr uma em direção à outra, cada uma a um módulo da velocidade de 8 km por hora em relação ao trem. A pergunta é qual é a velocidade de aproximação entre as crianças, ou seja, a velocidade relativa entre as crianças, e 2, a velocidade de cada uma das crianças em relação ao solo. E aí, o que eu vou fazer é deixar uns 5 minutos, mais ou menos, para vocês tentarem fazer sozinhos essa questão, item 1 e 2, e pensarem sobre o problema, e aí depois eu retorno. Isso, exatamente. 16. E o item 2? Não, o item 2 o item 2 é 58 e 42 km por hora, tá? Então, vou falar um pouco a respeito disso, tá? Eu vou colocar as respostas, então, primeiro já aqui. Então, 1 é 16 km por hora, tem 2 é 58 e 42 km por hora. Então a ideia é, a gente tem um trem, né, um vagão de trem, e o vagão se desloca em relação ao solo a 50 km por hora. Notem isso aqui em relação ao solo, né? Vou botar assim, solo. E aí a gente tem dentro do vagão, a gente tem duas crianças. Uma está numa extremidade aqui e a outra está na outra. O que vai acontecer? As duas vão começar a correr uma em direção à outra, portanto as velocidades têm sentidos opostos, mas o mesmo módulo, tá?
8. Eu não vou botar quilômetros por hora, mas saibam que é quilômetros por hora. Só que isso aqui, lembra, é em relação ao trem, tá? Então, é em relação ao trem. E aí, quando a gente pergunta a velocidade de aproximação entre as crianças, tá? É como se eu tivesse chamado essa criança aqui de A e essa aqui de B, por exemplo. E o que eu quero é a velocidade de A em relação a B. E aí eu vou explicar essa coisa de duas maneiras diferentes. Então, uma, olhando o que a gente acabou de ver até agora, tá? Uma é como se a gente estivesse olhando a velocidade de BA ou AB aqui, tá? E aí é como se cada uma, né, das crianças fosse um referencial. Se uma fosse um referencial A, outra fosse um referencial B, e a gente quer a velocidade relativa entre elas. Agora, se eu tenho a velocidade das duas em relação ao trem, com certeza eu consigo a velocidade relativa entre elas, tá? E aí notem que é como se o trem fosse esse referencial P aqui. E aí é a mesma coisa que dizer que a velocidade entre elas, tá? A velocidade de AB vai ser a velocidade de uma em relação ao trem, menos a velocidade da outra em relação ao trem. Opa, isso aqui é B, né? Tá? Notem que é como se eu simplesmente tivesse pego essa velocidade aqui e passado para o outro lado. Eu ficaria com um sinal negativo. Tá? E aí notem essa coisa aqui, as velocidades elas são vetores, né? São quantidades vetoriais. Então tem um sinal sempre embutido. O que significa? Se eu considerei que a criança A está correndo para a direita, que essa é positiva, então a criança B, que está correndo para a esquerda, vai ser negativa. E aí a velocidade entre elas, a velocidade relativa entre as duas, vai ficar 8, né, mais 8 da criança A, menos 8 da criança B, tá? Portanto, vai dar mais 16 quilômetros por hora. Tá? Então, isso é uma maneira de pensar. Agora, notem, a gente não precisa pensar dessa maneira, tá? Porque a outra maneira que vocês poderiam pensar, então isso aqui é o item 1, é o seguinte, digamos que vocês têm, vamos botar outras duas situações similares aqui. Então, botar, digamos, um eixo X aqui, e a gente tem a situação que a gente tem dois carros agora. Tá? Então, digamos que um carro A e um carro B, numa estrada. E os dois andam, digamos, a 60 quilômetros por hora em relação à estrada. Dois com o mesmo módulo da velocidade e mesma orientação espacial. Nesse caso aqui, se os dois carros, tá? Então imaginem vocês estão num carro e tem alguma outra pessoa no outro carro que está na frente. Minha pergunta é qual é a velocidade de aproximação entre esses dois carros, a velocidade relativa entre eles. É zero, né? É zero. E aí, a outra coisa que seria mais parecida com esse problema das crianças no trem é se a gente tem a estrada aqui de novo, só que agora a gente tem os carros em sentidos opostos. Então, A e B estão se deslocando em sentidos opostos, com o mesmo módulo, 60 km por hora, mas sentidos opostos. Então, qual que seria a velocidade relativa entre eles? Agora, a velocidade de aproximação entre eles, 120, tá? Então, vejam que, na verdade, o que vocês estão analisando é, bom, se os dois carros eles têm velocidades com a mesma orientação, então a minha velocidade relativa entre eles vai ser menor do que a velocidade de cada um, né? Porque, na verdade, o que eu estou fazendo aqui nessa primeira situação é pegando o módulo da velocidade e subtraindo uma da outra. Né? Enquanto que se eles têm velocidades com orientações opostas, então a velocidade de aproximação entre eles vai ser maior do que as velocidades individuais. Então o que, que eu estou fazendo? Eu estou pegando o módulo das velocidades e somando as duas. Né? Então tentem sempre pensar fisicamente, né? No que vai acontecer. Essas coisas vão se aproximar mais rápido
ou mais devagar. Elas vão se afastar, também poderia ser o contrário, né? Eles poderiam estar se afastando e não se aproximando. Vão se afastar mais rápido ou mais devagar. Tentem sempre analisar isso. E aí vai ficar claro para vocês o que vocês têm que fazer, né? E é lógico, sempre que vocês usarem as equações, né, saibam o que vocês estão fazendo e não esqueçam dos sinais, né? É muito importante lembrar dos sinais, né? Porque se a gente colocou aqui uma coisa positiva para a direita, então o que está para a esquerda vai ser negativo. A gente tem que cuidar disso. E aí, o item 2, né, que também já foi respondido aqui, que é a velocidade de cada uma das crianças em relação ao solo. Bom, esse item 2 parece, acredito que seja mais fácil para vocês entenderem, que é o seguinte: se o trem se move a 50 quilômetros por hora em relação ao solo, então uma criança que esteja parada em relação ao trem, ou seja, está, digamos, sentada numa poltrona no vagão do trem, vai estar se movendo em relação ao solo exatamente com a mesma velocidade do trem, 50 quilômetros por hora também. Agora, se a criança estiver andando para frente aqui, ou seja, ela está adicionando deslocamento ao próprio deslocamento que o trem faz. Então, o que está acontecendo com a velocidade dela em relação ao solo? Aumentando, né? Por isso, a criança A, né? Aqui, digamos, ela vai estar em relação ao solo, andando com uma velocidade de... então, vou botar a velocidade da criança A em relação ao solo de 58 quilômetros por hora. Enquanto que a criança B, ela está fazendo o oposto, né? Ela está andando para trás aqui, né? À medida que o trem anda para frente, ela tenta andar para trás. Então, o que ela está fazendo? Ela está reduzindo a própria velocidade em relação ao solo. Então, para a criança B, a gente tem o contrário, né? Tem velocidade de B em relação ao solo é de 50 menos 8, portanto, 42 quilômetros por hora. E a gente poderia chegar na situação limite, né? Que seria se essa criança aqui, a criança B, ela corresse para trás a 50 quilômetros por hora. Bom, primeiro, seria uma criança extremamente rápida, né? Mas, segundo, qual seria, nesse caso, se ela conseguisse correr a 50 quilômetros por hora para trás em relação ao trem, qual seria a velocidade de deslocamento dela em relação ao solo? Zero, exatamente, né? Então imaginem um observador que estivesse do lado de fora do trem, o que ele ia ver, se fosse um trem transparente, por exemplo, um trem de vidro, né? Ele ia ver os vagões do trem andando para a direita, por exemplo, e a criança sempre parada no mesmo lugar, tá? Porque a velocidade da criança em relação ao solo seria zero. Tá? Então notem, é a mesma coisa que vocês podem fazer numa numa esteira, por exemplo, né? Ou numa. É, uma esteira de corrida, acredito que seja o exemplo mais simples, né? Se vocês forem pensar, essas esteiras de corridas que tem na academia, o que acontece? A, ali o chão da esteira, né? Ela passa embaixo de vocês com alguma velocidade e vocês correm para frente com, digamos, a mesma velocidade que o chão da esteira está passando em relação a vocês. Mas em relação ao chão da academia, ao solo, vocês estão parados, né? Vocês não se movimentam ali. Então é a mesma coisa, né? Então imaginem o chão passando a, digamos, 10 quilômetros por hora para a esquerda, vocês correndo a 10 quilômetros por hora em relação ao chão para a direita. Qual que seria o resultado global dessas duas coisas? Vocês ficarem parados no mesmo lugar. Tá? Então vejam, movimento é relativo. O que significa? Dependendo do referencial que a gente escolhe, a gente pode estar em movimento, a gente pode estar em repouso, e essas coisas são equivalentes, tá? Não tem como a gente diferenciar, na verdade, uma da outra, e não existe o referencial certo, tá? Existem alguns referenciais que podem ser mais fáceis, dependendo do problema. Se a gente escolher um referencial mais fácil, pode ser que a gente tenha que fazer menos conta, né? Tenha alguma coisa que fique mais simples, mas todos os referenciais inerciais são equivalentes, todos eles são igualmente válidos e podem ser utilizados sem problema nenhum.